Ok, posso começar? Já tá rodando. Olá, boa noite. Tudo bem? Gostaria de cumprimentar aqui as pessoas que já acessaram a nossa live, né, pelo Facebook, pelo Instagram, pelas mídias sociais do Martins de Quadros Advogados. Eu estou aqui fazendo uma interlocução rápida com as pessoas que acompanham o meu Instagram, né, Paulinho da Silva Advogado, só para dizer de que não vou transmitir pelo Instagram particular aqui. Tá? Nós vamos transmitir pelo Facebook, pelo Facebook, pelo Instagram do Martins de Quadros Advogados, no endereço que está aqui no feed. Né? Então, o Ivetinho entrou, o Matheus, Fabrício, gostaria de cumprimentá-los, o Fernando também. Né? Então, a vocês, se puderem direcionar esta live para o Martins de Quadros Advogados, né? Deixe-me ver aqui. Eu já postei no meu Instagram, tá certo? Está aqui nos feeds de notícias, não é isso? Essas termos diferentes, não é isso, Tamara? Feed de notícias, né? Eu postei o endereço corretamente. Então, quem entrou aqui pelo meu Instagram, se puder redirecionar para o Facebook. É porque nós estamos transmitindo em espaços separados, eu, o Paulinho da Silva, advogado, aqui no Martins de Quadros, juntamente com o Rafael Galon, estamos em salas separadas, então eu não consigo conectar a tela dele e a minha tela. Mas assim, para vocês verificarem, vamos lá, ali está o Rafael, diz um oi aí, Rafael, uma abanada para o pessoal. Tá certo? Boa noite, Paulinho. Boa noite aí a todos que estão nos acompanhando. Falar aí de um tema bem recente, bem importante, né? Uma decisão aí recente. Perfeito. Então, a gente vai conversando rapidamente, fazer uma apresentação, né? Tamara, só perguntar, tá tudo ok? Estamos ao vivo no Facebook e no Instagram do Martins de Quadros Advogados? No Facebook do Martins. No Martins de Quadros Advogados, é isso? Sim. E no Instagram também do Martins de Quadros Advogados. Confere? No Instagram não, só no Facebook. Só no Facebook, então tá bom. É o link que eu mandei ali na sua live. Isso, então vamos direcionar todas as pessoas que têm interesse na discussão, né? Aqueles que estão ao vivo aqui, vou acenar o Rafael, o William, de que acesse o Facebook do Martins de Quadros, né? A transmissão vai ser por lá, eu logo vou sair daqui, ok? Do Instagram. Então, doutor Rafael, eu gostaria de apresentá-lo rapidamente. Doutor Rafael, ele é advogado aqui no escritório Martins de Quadros, né? Especialista em direito de processo civil, em direito civil e também em direito do consumidor, né? Portanto, ele é o nosso convidado de hoje, dessa live, para tratar das questões relativas ao chamado rol taxativo. Embora seja um nome bastante, digamos, técnico do ponto de vista do direito, mas a gente vai buscar ilustrar aqui ao longo dessa live o que significa, né? Nós, digamos assim, traduzirmos esse termo técnico, rol taxativo, para que as pessoas possam ter conhecimento, né? Todos sabem que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, né, em um julgamento na segunda sessão do STJ, tomou a decisão, quando estava em discussão dois recursos especiais, né, debate dois recursos especiais, tomou a decisão para firmar a tese do chamado rol taxativo, o que vem modificar substancialmente toda a jurisprudência até então que tínhamos em relação ao rol exemplificativo. O doutor Rafael Galon, em seguida, já vai abordar, estou fazendo esse introito, Rafael, até que as pessoas deem entrada aqui no Facebook do Martins de Quadros, né? E também aproveitando, me apresentando, meu nome é Paulinho da Silva, sou advogado também, aqui no escritório Martins de Quadros, especialista em direito constitucional e atualmente sou membro da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Santa Catarina. Tá certo? Doutor Rafael também faz parte de alguma comissão, já fez, a nível de direito do consumidor. O que o doutor nos diz sobre isso?
Sim, eu atuo aí nessa área há muitos anos, né? Trabalhei no Procon lá em 2001, 2002, 2 anos, aí fiz parte aí do CONDECOM, que é o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, aí dá para se dizer aí mais de 10 anos, que é o órgão que para onde vão as multas aqui aplicadas pelo Procon, que para onde vão os recursos das empresas, e também fiz parte da Associação de Defesa do Consumidor, hoje faço parte da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Chapecó. É uma área aí que a gente atua há muito tempo e que, infelizmente, aí nos últimos anos, temos tido algumas derrotas aí nas decisões, nos entendimentos da justiça, né? Que tem restringido bastante aí os direitos do consumidor e, enfim, os direitos fundamentais como um todo, o que a gente observa aí nos últimos anos em relação, não só em relação às decisões judiciais, mas também à própria legislação, infelizmente. Pois bem, doutor Rafael, eu repito, eu estou no Instagram aqui ligado, tem algumas pessoas me acompanhando, daqui a pouquinho eu encerro aqui no Instagram e vamos transmitir lá no Martins de Quadros, no Facebook do Martins de Quadros Advogados. Eu já postei aqui no meu feed, tá certo? Está ali. Então, eu vou encerrando aqui no Instagram exatamente para que a gente não tenha duplicidade de transmissão. Doutor Rafael Galon, obrigado pelo início da conversa. Só deixa a gente tentar aqui fechar isso, encerrar vídeo, né? Obrigado. Então, tá bom. Porque essas questões de tecnologia, nem sempre a gente consegue ter a melhor produtividade. Doutor Rafael, nós tínhamos, em regra, várias decisões aí de primeira, segunda, terceira instâncias no que toca à relação entre usuários dos planos de saúde, né, e os serviços prestados. Então, quando vinha alguma demanda de um médico para uma determinada situação, o cidadão buscava lá no seu plano de saúde. Atualmente, no país, tem em torno de 50 milhões de pessoas filiadas aos planos de saúde, que têm como adesão a um plano de saúde. Enfim, é uma discussão de anos, né? Recentemente, o STJ, em 2 recurso especial 1889704 e o recurso especial 1886929, acabou por tomar uma decisão que está criando aí uma grande repercussão, criou uma grande repercussão no meio das pessoas que têm um plano de saúde, especialmente nas pessoas com deficiência e os portadores e as pessoas com doenças raras, né? O que o doutor tem a dizer sobre esses 2 julgamentos no STJ, esses 2 recursos especiais que foram julgados no STJ agora recentemente, dia 8/6? Certo. É uma questão que foi até bastante divulgada, né? O colega já mencionou aí no começo que o STJ possuía um entendimento, e os tribunais também dos estados, na linha de que aquele rol da Agência Nacional de Saúde, né, ele seria exemplificativo. Ele teria algumas informações de coberturas mínimas, que aquelas não poderiam ser negadas de forma alguma, mas que aquilo ali não se encerraria, as coberturas não se encerrariam naquela lista da ANS, que é uma lista que, quando foi criada lá, ela sofreu uma renovação a cada 2 anos, né? É uma lista que estabelece os tratamentos, as terapias, os procedimentos que vão ser realizados na cura ou no tratamento do paciente. E a questão da medicina é uma questão que evolui muito rápido, a ciência, e nos últimos anos ainda mais. Então, esse rol sempre se entendeu na jurisprudência, nas decisões, como um rol exemplificativo, até porque não há como se prever todos os procedimentos, os tratamentos que são viáveis à cura do paciente. Até porque quem determina qual o melhor tratamento para o paciente é o médico. Não tem como ser vamos dar um exemplo, a operadora de saúde, que seja a Unimed ou a GMED, que não existe mais, né?
Então, não tem como ela decidir qual o tratamento, se o médico, que é o especialista, que trata, que acompanha o caso concreto, indica um determinado tratamento, há que se presumir que esse é o melhor caminho. Mas essa é uma briga das operadoras de saúde há muito tempo. E as decisões judiciais sempre foram favoráveis ao consumidor. Isso até 2, 3 anos atrás, por volta de 2019, uma das turmas do STJ passou a entender diferente. Passou a defender que aquele rol era exaustivo. Se não tá o que quer dizer isso? Esse rol é uma lista dos procedimentos que a ANS divulga, tem no site dela lá, e era renovada a cada 2 anos. Então, se não tivesse aquele tratamento no rol, o paciente não teria direito. No frigir dos ovos é isso. E por conta dessa divergência, começaram a subir novos recursos e agora, desde o ano passado, esses 2 recursos foram separados, a gente fala afetados, né, para julgamento irrepetitivo. O que é isso? Desde do Código Novo aí, a legislação brasileira passou a criar com mais força umas decisões que a gente chama de decisões vinculantes. Então, chegando a uma discussão jurídica relevante que se aplique a muitas pessoas, uma discussão jurídica relevante sob o ponto de vista social, econômico, enfim, o STJ, o Tribunal Superior, separa 2 recursos para criar uma tese jurídica. O que é criar uma tese? É definir como eu vou decidir quando o tema é X. Então, nesse caso, o que o STJ fez? Que é uma catástrofe aí para o consumidor. A decisão é terrível para o consumidor, ela é muito desfavorável. Não que não haja solução, não que não tenha como se discutir ainda, mas ficou muito mais difícil discutir. Né? Ela disse o seguinte, que o rol de procedimentos, ela criou a seguinte tese principal. O rol de procedimentos da ANS não é exemplificativo, ele é taxativo, em regra. Né? Eles disseram, então, não está previsto no rol, não tem direito à cobertura. Essa foi a principal tese que foi decidida e criada nessa decisão recente, eu acho que é de 8 de junho, agora pelos ministros. Apesar dele ter criado essa tese, ele deu uma aliviada. E junto com a tese, ele trouxe algumas outras exceções. Mas na prática, o que acontece? As exceções, elas restringem bastante o direito do consumidor. São situações muito especiais e eu acabo invertendo a lógica do sistema jurídico aí, de defesa do consumidor, da própria Constituição. Na prática, ela coloca a questão econômica das operadoras de plano de saúde na frente do direito da saúde do consumidor. Doutor Rafael, aproveitando quando fala da inversão, aqui talvez a gente pode traduzir um pouco a questão do ônus da prova no direito do consumidor. Já retomamos essa questão, até porque o STJ diz que a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constantes no rol da Agência Nacional de Saúde para a cura do paciente, ou se existe, para a cura do paciente outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol. Tá? Mas até então, o consumidor ajuizava uma ação. Nesse caso do STJ, esses 2 processos, um trata, os 2 de São Paulo, na verdade, né? Um trata onde o consumidor buscava que fosse um cidadão autista, usuário do plano de saúde autista, ele buscava o chamado método do ABA. Enfim, nem vamos entrar nisso, porque é um método utilizado para desenvolvimento dos autistas, utilizado a nível domiciliar, de escola, ambiente, em todos os ambientes. É um método, digamos assim, bastante comentado na comunidade autista. Tanto é que eu também milito nessa área por ser pai de um autista. E um outro recurso
tratava de uma depressão severa, em que ele buscava um determinado tratamento, né? Um tratamento não convencional, digamos assim. Em ambas as situações, tratamentos não tão convencionais. O método ABA já vem sendo discutido, mas tem muita gente que sequer o conhece. Então, nesse caso aqui, na relação de consumo, seria de quem a responsabilidade, até então, a responsabilidade de afastar ou não esses tratamentos? Era do cidadão que ajuizava a ação ou era do plano de saúde? Era da operadora, porque como funcionava, né? A pessoa contrata um plano de saúde que possui várias coberturas e tratamentos, consulta, cirurgia, procedimentos de tratamento para diversas patologias. Então, o que se entende? Que a operadora de saúde ela tem que dar cobertura para o tratamento, para o diagnóstico, que envolva a doença que a pessoa possui, desde que essa doença esteja lá no Código Internacional, lá no CID, que é prevista pela OMS, né? E, sendo uma doença prevista lá, a operadora de saúde tinha a obrigação de fornecer o tratamento, mesmo que esse tratamento não tivesse lá naquela lista da ANS, né? Essa era a regra, as decisões eram assim. Então, assim, eu consulto com o médico cooperado, em regra, e o médico me prescreve um determinado tratamento. Mesmo que esse tratamento não estivesse na lista, a justiça trabalhava na linha de que havia um direito eminente aí do consumidor a receber esse tratamento. Por exemplo, quimioterapia oral. É um exemplo de procedimento, né, tratamento de câncer, uma doença grave, caso urgente, que não estava na lista da ANS, mas é um procedimento, uma patologia que está prevista nas coberturas, então seria direito do paciente receber o devido tratamento, e ele pedia para a operadora de saúde, ela dizia, não vou fornecer porque não está na lista. Ele ia na justiça e fazia um pedido para o juiz com documentação médica, laudo, né, solicitação, e em regra, o juiz de cara, já no primeiro momento do processo, conferia esse tratamento. Se a pessoa não se tratar, vai morrer, ela está com câncer, está com um problema, uma doença extremamente grave. Agora, nessa situação, se o procedimento que ela precisa não estiver na lista, vai inverter isso aí. O consumidor vai ter que fazer uma prova técnica no processo de que aquele tratamento não tem correspondente, ele já esgotou os tratamentos da lista. É um absurdo. Como é que eu vou esgotar? O cara vai morrer na metade do caminho. Eu tô deixando de lado a questão do direito fundamental, que é o principal dos direitos aí que a gente tem, que é a saúde e a vida da pessoa, né? Daqui a pouco, por uma questão de segurança jurídica, que foi uma parte do voto do ministro ali, segurança jurídica, a questão é mutual, é cálculo, vai encarecer o plano de saúde, é meio insensível, eu diria assim, o entendimento, né, com a devida vênia. Nesse aspecto, quando o STJ ele cria, estabelece que a regra é o rol taxativo, mas ele trata de um item, que é o item 3 da decisão, vou ler para ficar mais fácil. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra-rol. Isso, com toda franqueza, me parece que o STJ não precisaria dizer, né? Porque é uma relação contratual, ou seja, ele além de taxar, ele taxa como, digamos, extremamente taxativo, mas, ao mesmo tempo, ele diz que é possível renegociar. Seria o quê? Sentar o consumidor com o plano de saúde e dizer, olha, eu preciso ampliar aqui as coberturas. Isso, na prática, não vai acontecer. Não, e sabemos que é inviável. Primeiro, o consumidor, qual a condição técnica que o consumidor tem para escolher ou dizer que ele vai precisar, talvez, ou adivinhar que ele vai precisar esse, aquele ou outro tratamento. Os procedimentos médicos são milhares, é inviável, né? Ele compor ou ele acordar lá previamente, não, mas esse tratamento aqui eu quero, esse eu quero, então vai me aumentar R$100 na mensalidade, não? É impensável. E a questão, a diferença das partes aí, o consumidor e a operadora,
é imensa, não só economicamente, principalmente tecnicamente. Essa situação acaba invertendo toda a lógica de defesa do consumidor. Eu acabo colocando o risco da atividade, o ônus da atividade para o consumidor, porque ele só tem aquelas coberturas e ele tem que provar no processo que, no caso dele, ele já esgotou os meios, não há outro tratamento, o tratamento dele é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina ou por outra entidade similar. Isso seria muito mais fácil de ser feito ao contrário, pelo operador de plano de saúde, que era, na prática, como já acontecia. Na verdade, o STJ, né, não havendo, como diz, substituto terapêutico, né, então, tem duas situações em que, digamos, estaria saindo do rol taxativo. Né? Quais as situações? Não havendo substituto terapêutico, né, mas aí traz o ônus da prova para o consumidor, não é isso? Ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, ou seja, se o rol da ANS disser que tem 10 procedimentos, né, vamos tratamento de câncer, mas tem um procedimento inovador que pode trazer a vida, trazer a cura daquele tratamento, mas tem 10 tratamentos no rol da ANS. E o rol da ANS, como o doutor Rafael bem frisou, em 24 anos, doutor Rafael, houveram 14 alterações no rol, desde 1900, 14 alterações no rol. Só deixa eu localizar aqui, eu fiz essa alteração. Era a cada 2 anos, né? A agência foi criada... Inicialmente era a cada 3, depois a cada... Então, em 23 anos, houve 14 alterações. Então, é lento. Exemplo muito concreto é a questão da Covid, né? A Agência Nacional, Anvisa, tratando se tal procedimento podia, não podia, mesmo com toda essa situação da pandemia. Então, veja só, esgotado. Só depois que esgotar todos os procedimentos do rol da ANS, é que talvez, né, diante de determinadas condições, sim, aí pode-se buscar, junto ao judiciário, o tratamento, uma terapia alternativa. Veja só, mas que há eficácia. Não vai dar tempo. O cara vai dar tempo. Essa que é a questão. Desde que haja a comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências. Nesse caso, quem é que vai comprovar a eficácia? Tecnicamente, caberia a quem ajuizar uma ação dizer, olha, não existe substituto, já me submeti a todos os tratamentos do rol taxativo da Agência Nacional de Saúde, e aqui tem uma terapia que tem uma eficácia terapêutica e tal, desde que tenha, por exemplo, pela Comissão Nacional de Inclusão de Novas Tecnologias lá do SUS. Então, é uma situação que inverte a lógica. Mas essa decisão do STJ, até onde eu acompanhei, ainda não foi publicada, não é isso, doutor Rafael? O que o doutor Rafael pensa a seguir? Essa matéria se encerra no STJ ou a gente pode ter novo desenrolar nisso? Então, essa é uma decisão que foi proferida através de um recurso de embargos de divergência, né? Então, como uma Câmara lá do STJ começou a decidir diferente da outra, quando houve uma decisão aí contrária à empresa, ela ajuizou os embargos de divergência para uniformizar o entendimento das duas câmaras aí que tratam a quarta decidia pelo rol taxativo e a terceira pelo rol exemplificativo. E aí, diante disso, foi afetado o tema aí para ser julgado em repetitivo, não foi publicado. Porém, aí cabe um recurso extraordinário, desde que suscite uma questão constitucional, e acredito que a ministra Nancy, no voto dela, entrou nessa discussão aí de que a ANS estaria extrapolando o que seria a função de regulamento dela, ao limitar os direitos do segurado aí aos tratamentos, né? Ao criar as normas limitando os tratamentos. Então, é possível que haja uma discussão nesse sentido. Me parece que tem uma discussão também de ADI, né, doutor? Sim, sim. Mas antes de falar da ação direta de inconstitucionalidade, que está tramitando já no Supremo Tribunal Federal desde março desse ano, veja só, antes mesmo desse julgamento final aqui, porque lá no STJ, esses dois recursos especiais, eles já vinham em discussão desde 2021. Né? Inicialmente, veja só que
chegou ao STJ porque o autor da ação, ele buscava, além do procedimento médico, das terapias que ele necessitava, ele buscava indenização por danos morais, por isso que chegou ao STJ, um dos motivos, né? Então, já houve uma longa discussão, foi, primeiramente, em decisão monocrática de um dos recursos, foi afastado, inclusive, a questão do rol taxativo, e aí houve o agravo interno. A partir do agravo interno, a terceira turma firmou o entendimento do rol taxativo, e aí que veio os embargos divergentes, não é? Possivelmente, sim. Mas eu gostaria... Tem uma pergunta de Aline Paula, no seguinte sentido: se vier negado pelo plano de saúde, poderá entrar-se na justiça para conseguir? Veja só, vamos lá, ela traz mais informações. Para quem já faz o tratamento, por exemplo, ela cita aqui Pediasuite, está aprovado pela Anvisa, mas não está no rol da ANS, e o plano estava autorizando. Como fica? Nesse caso aqui, ela traz um tratamento que está aprovado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas não está constando no rol da Agência Nacional de Saúde. Neste caso, pelo que eu entendi da pergunta da Aline, já está, o paciente estava conseguindo esse tratamento aqui no plano de saúde, não sei se judicialmente ou não. Mas no caso dela, como é que fica diante dessa decisão aí? Essa decisão modifica uma eventual decisão no juízo aqui de Chapecó sobre esse assunto? Tá, a primeira pergunta: se o plano de saúde negar, né, um pedido de tratamento, de procedimento cirúrgico, medicamento, enfim, qualquer tratamento, se é possível entrar na justiça? É possível. Embora o rol seja, a gente chama de taxativo, ele é taxativo, mas comporta exceções, né? Vai ficar mais difícil? Sim, vai ficar mais difícil a ação judicial. Agora, se o procedimento médico que ela precisa foi prescrito pelo médico e é aquele o procedimento essencial, me parece que a pessoa ainda tem direito de buscar discutir isso na justiça. Tá? A decisão, ela não impede que o cidadão vá a juízo fazer essa discussão. Isso é importante ficar claro para todo mundo. Agora, aqui ficou muito mais difícil o caminho do consumidor, porque ele vai ter que demonstrar, além da questão médica, que ele precisa daquele tratamento que o médico dele prescreveu, que é aquele o tratamento que ele precisa, ele vai ter que demonstrar aquelas outras exceções ali que a decisão estabeleceu, que o caso dele se enquadra numa daquelas exceções. Por quê? Porque eles inverteram a lógica aí de direito, estão priorizando a questão econômica das operadoras de saúde em detrimento da questão da saúde do cidadão. Para resumir, o que eu entendo da decisão é isso. Vai poder buscar em juízo o direito dela. Agora, lógico, ela vai ter que transpor várias travas aqui que eles colocaram. Tem que ser um procedimento, então, que não tem no rol da ANS. Não está previsto lá o tratamento, mas não tem um substitutivo à altura daquele tratamento. Não, ela já fez aqueles que a ANS lá recomenda na lista e não surtiu efeito. Então, vai ter que ver no caso concreto. Aí ela mensurou, especificou um tratamento específico, né? Em relação a outra questão, antes de responder a segunda pergunta dela, em relação às decisões judiciais, nós temos aqui no escritório um exemplo de um senhor que tinha câncer, precisou de um medicamento oral, conseguiu a decisão já em medida liminar, tinha 80 anos, a operadora não queria fornecer para ele já tinha feito os outros tratamentos convencionais de quimioterapia, e ele, por ser uma pessoa idosa, ele não podia se submeter novamente ao procedimento, porque é muito agressivo, o procedimento típico previsto lá na ANS, e por isso o médico cooperado da operadora de saúde disse que a única solução para ele era o medicamento. A operadora negou, entramos em juízo, conseguimos a liminar, a sentença do juiz manteve, a decisão do tribunal manteve, e no STJ o recurso deles não foi provido também. Esse nosso cliente aqui do escritório, por exemplo, que teve essa decisão agora, a ANS vai parar, a operadora vai parar de fornecer o medicamento para ele? Não. Ele tem uma decisão aí
com trânsito em julgado que garante o direito dele. Ele já recebeu isso. Então, essa decisão aqui, ela é um precedente qualificado, vinculante, que deve ser observado pelos tribunais, mas as próximas decisões, né? Aquilo que já foi decidido pela justiça, já foi determinado com trânsito em julgado, tem que ser respeitado. Agora, aqueles processos que ainda não teve julgamento, se tiver pendente de recurso ou com liminar, pode esperar, o consumidor pode esperar que os advogados das operadoras de saúde vão entrar para tentar derrubar essas liminares, né? Se enquadrar nas situações ali previstas na decisão. A segunda pergunta dela ali, que o procedimento está previsto na Anvisa, mas não está no rol da ANS. Me parece que o caso dela aí se enquadraria no seguinte: se não existe um procedimento comprovadamente efetivo para essa terapia, esse tratamento, a operadora vai ter que continuar fornecendo esse kit. Tá? Agora, se tem um outro procedimento similar que está no rol, me parece que eles vão poder justificar de que tem que ser aquele outro tratamento. O que, na minha opinião, é um absurdo. Porque como é que a operadora de saúde vai decidir de maneira genérica sobre a condição específica do paciente? É o médico que acompanha o paciente. Não tem como você dizer que vai ficar na mão da operadora de saúde decidir se é esse ou aquele tratamento. Tem que ser o médico, não tem razoabilidade, né, nessa determinação. Né? Quem que sabe do problema do paciente, do histórico, do quadro clínico, das comorbidades, das especificidades do caso, se é muito agressivo aquele para ele, se não é, tem que ser o médico. Então, nesse ponto aí, me parece que é completamente equivocada mesmo a decisão. Perfeito. Eu acredito que nessa discussão, doutor Rafael, nós podemos ir um pouco além. Né? Veja só, a lei que estabelece a relação, a criação dos planos de saúde é a Lei 9656 de 1998. Evidentemente, ela foi sofrendo diversas alterações ao longo do tempo. Né? Mais recentemente, em março desse ano, houve uma alteração importantíssima na redação do parágrafo 4º do artigo 10 dessa lei federal que trata dos planos de saúde. Quando eu falo que toda essa discussão, que lá no STJ ela já vem de 1 ano e meio, 2 anos, é importante dizer que em setembro de 2021, a Presidência da República editou a medida provisória 1067, né, que ela introduziu o parágrafo 4º, artigo 10, e o parágrafo 7º e 8º também o artigo 10. Ou seja, ela modificou a lei dos planos de saúde, introduzindo novos... A legislação dos planos de saúde, a 9656, já previa a questão do rol taxativo. Veja que é uma legislação de 1998 que já trazia o rol taxativo. Mas pela medida provisória 1067, de 9 de setembro de 2021, foi dada uma nova redação dessa lei. A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, que é os planos de saúde, inclusive de transplantes e procedimentos de alta complexidade. Ele traz aqui 2 situações novas, inclusive transplantes e procedimentos de alta complexidade, será estabelecido em norma editada pela Agência Nacional de Saúde. O Congresso Nacional votou e o presidente da República sancionou a Lei 14.307, agora em 3 de março de 2022. Veja que lá em fevereiro já estava em discussão essa questão do rol taxativo lá no STJ. Já estava em discussão, foi pedido vistas e transferido o julgamento. Nesse interim, entre fevereiro e o julgamento ocorrido agora em junho passado, foi editada uma lei. Foi convertido, a medida provisória 1067 foi convertida em lei. Veja que tinha tudo, o governo, os deputados e os senadores e o governo federal tinha tudo para, digamos, meter a colher nessa situação e fazer
ressalvas do que é o rol taxativo e o rol exemplificativo, mas não. A presidência da República, através da MP 1067, que foi votada, sancionada e promulgada, e transformou-se em Lei 14.307, simplesmente manteve o rol taxativo, inclusive criando prazos para os procedimentos na Agência Nacional de Saúde, que é o parágrafo 7º e 8º, o parágrafo 7º e 8º do artigo 10º, dizendo aqui que determinados tipos de procedimentos, a Agência Nacional de Saúde tem 180 dias para deferir e prorrogável por mais 90. Em regra geral, a Agência Nacional teria, chegando lá, um procedimento novo de uma cirurgia, de um tratamento, de um medicamento, enfim, tudo aquilo que é oferecido pelos planos de saúde, eles vão ter, em média, de 180 a 270 dias para incluir ou não no rol da Agência Nacional de Saúde. Por conta dessa legislação bem recente, existe hoje, tramitando no Supremo Tribunal Federal, ação direta de inconstitucionalidade 7088, proposta pela Associação Brasileira de Proteção aos Consumidores de Planos e Sistema de Saúde. Ou seja, existe uma associação que busca proteger todos os consumidores desses planos e do sistema de saúde suplementar. Esta associação ajuizou no Supremo Tribunal Federal a ação direta de inconstitucionalidade 7088, que foi recebida, se não me engano, pelo ministro Barroso, lá no STF, e ele já recebeu e estabeleceu o rito, e determinou que a Presidência da República, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal prestem informações sobre o trâmite legislativo, desde a medida provisória lá do ano passado, a 1067, até a promulgação da Lei 14.307, de 3 de março de 2022. Eu chamo a atenção, Rafael, porque tanto a Presidência da República como o Congresso Nacional teve a oportunidade, nesse interim de discussão no Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de dizer se era rol taxativo ou exemplificativo. Então, me parece que aqui pesa enormemente nessa relação a força dos planos de saúde enquanto lobby, junto aos deputados, senadores e à Presidência da República, e também junto ao próprio Poder Judiciário. Qual a sua avaliação nessa questão, doutor Rafael? E aí, outra situação que a gente pode verificar também, essa questão do poder econômico. O papel da ANS, né? Qual é o papel da ANS enquanto a agência reguladora do setor aí? Ela, se você for verificar os votos ali, ela se manifestou no processo enquanto amicus curiae, né? E duvido que vocês adivinham qual foi o posicionamento dela, né? Por incrível que pareça, o posicionamento dela foi de que, como os planos de saúde têm uma característica de mutualidade, que o rol tem que ser taxativo, por causa da questão econômica. Simples assim. E aí você fica pensando, a agência que deveria regular o mercado, não deveria tomar partido de um lado ou de outro, e ainda mais numa situação que a relação de consumo, se fosse para ela tomar algum partido, a Constituição diz que o Estado tem que defender o consumidor, que o lado mais frágil e vulnerável é o consumidor. Se fosse para a Agência Nacional obedecer à Constituição e à lei, a ANS, ela deveria ficar do lado do consumidor e não do lado do poder econômico. Mas não é o que a gente observa. Não é o que a gente observa no reajuste, que ela aprovou nesse ano também. Acho que mais de 15% o reajuste do plano de saúde. Como é que o povo vai pagar o plano de saúde? Tem quase 50 milhões ou 40 milhões que passou o dado. Porém, eu diria para ti que a maioria é plano coletivo, mantido por empresa, né, para os funcionários, e alguns que terceiros pagam, por exemplo, o pai paga para o filho, paga a pensão, paga o plano de saúde, porque se depender do consumidor, enquanto indivíduo, sozinho, contratar um plano de saúde, é muito difícil, o preço
É absurdo. As operadoras reclamavam que o custo delas, a segurança jurídica, o lucro delas anual é na casa dos bilhões de reais. O lucro dela das empresas nos últimos anos dobrou. Embora tenha caído o número de plano de saúde, o lucro das empresas dobrou. Então, o discurso ele não é bem ajustado, ele não bate, né? Precisa... Eu vou dar um exemplo aqui, vamos voltar para trás um pouquinho. Passagem aérea. Mas as passagens aéreas estão muito caras, vamos mudar a lei, vamos tirar o despacho da bagagem, vamos colocar para o usuário, para o consumidor pagar, isso vai baratear a passagem. Barateou? Não barateou. Tanto é que agora voltou atrás a legislação, o Congresso voltou atrás para aprovar de novo o despacho gratuito, mas me parece que foi vetado pelo presidente, eu não tenho essa informação. Então, assim, infelizmente, o poder econômico se sobrepõe ao direito do cidadão, embora um direito fundamental aí, e qual o direito mais importante que a saúde do cidadão? Mesmo que eu tivesse que discutir entre a questão econômica da operadora de saúde e o direito à saúde do cidadão, é claro que eu tenho que priorizar o direito fundamental à saúde. A operadora é menos. Me parece que com essas restrições que vão haver nos planos de saúde, a tendência é desse público, que não vai conseguir o atendimento lá no plano de saúde, migrar para o Sistema Único de Saúde. Vai sobrar para o Estado, ou seja, a decisão do STJ, mas não só a decisão do STJ, a decisão recente do Congresso Nacional foi no sentido de continuar com o rol taxativo. Repito, a alteração da legislação foi em março desse ano. Entre a primeira data que estava colocada para julgamento em fevereiro e o julgamento que teve agora. Houve a promulgação de uma lei, promulgado, sancionado pelo presidente, aprovado pelo Congresso, sancionado pelo presidente da República e promulgado. A tendência é disso vir para o Sistema Único de Saúde, as pessoas saírem do plano, porque estão pagando, não vão conseguir pagar, e não estão conseguindo ter as terapias lá, virem para o Sistema Único de Saúde, e esse rol chamado taxativo, ele vai pegando nas demais decisões judiciais, nas mais relações jurídicas que existem. Tudo vai... Porque antes nós tínhamos, por exemplo, na cobertura de seguro, nós tínhamos também uma leitura de que, em prol do consumidor, agora não, já vai fechando. Olha, se não contratou o serviço para acidentes típicos, não adianta comprovar a doença laboral. Então, o cidadão, eu acho que jogamos todas as fichas agora para o Supremo Tribunal Federal, né? Essa ação direta de inconstitucionalidade, ela é bem recente, ela foi proposta agora em março desse ano, 16 de março, foi recebida pelo Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, já pediu informações para a Câmara dos Deputados, para o Senado e para a Presidência da República, já tem manifestação da Advocacia Geral da União, não tenho certeza se a Procuradoria-Geral da República já manifestou-se, né? E ainda não foi feito uma análise do pedido liminar dessa ADI. Veja que se o Supremo Tribunal Federal, que recebeu essa ADI, ela der uma decisão, o ministro, de forma monocrática, der uma decisão, ela pode estar aqui suspendendo a eficácia do parágrafo 4º do artigo 10 da Lei dos Planos de Saúde, que, repito, para quem não nos ouviu, a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela Agência Nacional de Saúde. Então, pode sim o Supremo, nem falando só dessa decisão do STJ, porque dali pode sair um recurso extraordinário do Supremo, mas nós temos um ADI. E a decisão do STJ, ela levou em consideração parte dessa nova legislação dos planos de saúde aprovada em março agora, principalmente parágrafo 7º e 8º. Doutor Rafael, veio uma pergunta aqui de Paula Mor, boa noite, sobre as exceções, né? O médico
vem atestar, o médico atestou ser um procedimento necessário, como num caso de emergência, ou seja, ser necessário para a preservação da vida que determinado procedimento seja realizado. Está tratando aqui numa situação de emergência. Se referido procedimento não estiver no rol taxativo e o paciente não tiver condições financeiras de realizar, os doutores, no caso, os advogados aqui, doutor Rafael e doutor Paulinho, veem a possibilidade de uma decisão judicial permitir a inclusão desse procedimento nessas exceções? Claro, é perfeitamente possível, né, doutor? É perfeitamente possível. Precisaria ver qual o procedimento, mas ele pode vir a se enquadrar numa das exceções ali, que são algumas, são restritas, mas eu não tenho dúvida de que a dificuldade do ponto de vista do consumidor, ela é muito maior, porque ele não vai ter que só mostrar que ele precisa do tratamento, ele vai ter que mostrar que além dele precisar do tratamento, que o caso dele está dentro de uma dessas exceções. Porque se não tiver, fatalmente, ele não vai conseguir obter isso judicial, pelo menos em liminar, não. Pode ser que mais para frente, numa perícia judicial, num documento médico mais elaborado, sendo verificado que aquele ali é o tratamento mais eficaz, ainda seria viável. Agora, sim, eu vou repetir aqui, a gente está falando de saúde da pessoa. Estamos falando de uma situação de urgência, de emergência. Será que a pessoa vai poder esperar até uma perícia no processo? Eu acredito que nesses casos, dificilmente. Agora, a decisão, ela amarra um pouco os juízes, porque, como a gente disse, ela é um precedente vinculante, então, ele tem que ser observado pelos juízes de primeiro e segundo grau. Aqui, eu volto a dizer, Paulo, que, veja só, é possível desde que tenham sido esgotados os procedimentos do rol da ANS. Numa situação de urgência e emergência, não tem espaço para essa discussão. De comprovar, olha, eu tentei todos os procedimentos, a pessoa está ali entre a vida e a morte, e aí tem que comprovar. E, ao mesmo tempo, olha só, cabe ao cidadão comprovar que não tem deferido expressamente pela ANS a incorporação do procedimento a rol suplementar, ou seja, diz, olha, pegar todos os rols da ANS, aqueles que eles aprovaram e não aprovaram, e aí tem que demonstrar de que aquilo que eu estou precisando, aquele procedimento, já não foi negado pela ANS. Ah, não, a ANS, no ano tal, já negou esse procedimento. É uma situação extremamente delicada, né, para o cidadão. E isso, eu volto a dizer, não é só para os 50 milhões de pessoas que hoje estão abrangidos pelos planos de saúde. Isso vai também bater as portas aqui daquelas ações judiciais que a gente faz para medicamentos, para terapias, né? O doutor Rafael trabalha mais com direito contratual na relação privada. Eu aqui, enquanto advogado, aqui no Martins de Quadros, trabalho mais com procedimentos, terapias, medicamentos das pessoas com deficiência. A gente sabe da dificuldade, né? Primeiro, de conseguir um bom laudo médico, que o médico descreva minuciosamente por que tem que ser realizada aquela terapia, qual o prejuízo que o cidadão vai ter se a tempo e modo não seja realizado. Tem situações, no caso de um câncer, que é urgente e emergente, não tem tempo para esperar que a ANS venha analisar se aquele tratamento, se aquela terapia, se aquele medicamento vai ser incluído ou não no rol. Mesmo naquele prazo que foi dado agora recentemente pela Lei 14.307, de prazo de 180 dias a 270 dias, dependendo da situação do medicamento, é para amanhã, é para depois de amanhã. Tem muitos tratamentos, eu falo porque que atuo bastante nessa área das pessoas com deficiência, com autismo, tem muitos tratamentos que tem que ser urgente, que é o chamado tratamento que você faz de forma rápida, logo que a criança começa a apresentar alguns sintomas, né, do autismo. E não tem, causa prejuízos, inúmeros prejuízos no seu desenvolvimento, no seu comportamento, se você não tiver o chamado tratamento precoce. Doutor Rafael, nós já estamos com 49 minutos, 50 minutos da nossa live. Eu acredito que a gente
contribuiu aqui para tirar dúvidas da população, daqueles que nos acompanharam, a quem a gente agradece muito. Acho que a gente vai aqui para as nossas considerações finais, se o doutor ainda tem algo a falar sobre essas questões, e que a gente possa tentar aqui dar uma luz aí para as pessoas e acalmar um pouco o coração de quem hoje se utiliza dos planos de saúde e precisa de terapias e tratamentos diferenciados para poder dar conta da patologia. Exato. Primeiro, agradecer aí a oportunidade aí, agradecer as pessoas que nos acompanham. Pedir desculpas, às vezes, se a gente usou algum termo muito técnico, enfim, né? Se colocar à disposição, caso alguém precise de alguma orientação, informação. Dizer que, embora a decisão seja trágica para o consumidor, que ainda temos esperança, de repente o Supremo modifica isso aí, e que, apesar da decisão, e da decisão ser um precedente aí que vincula o juiz, a gente ainda tem a possibilidade de discutir em juízo, né? Tendo a documentação médica, verificada e demonstrada a necessidade e urgência do tratamento, ainda é possível se buscar na via judicial. Então, que a pessoa não desista, que a pessoa procure um advogado, procure um profissional e exerça o seu direito e vá discutir em juízo, se for o caso. Porque o que não dá é a gente visualizar o que, em regra, vemos aí. Situações de pessoas que pagam o plano há 20, 30 anos, e aí não utilizam, e quando vão precisar do tratamento, tem o pedido negado pela operadora, e em situações assim de tratamento usual e que a pessoa precisa, e então a pessoa não deve se conformar, a pessoa deve buscar, deve lutar, deve procurar um profissional, deve entrar na justiça e não aceitar a negativa da operadora. Pois bem, doutor Rafael, nossos agradecimentos, a tua disponibilidade de vir debater esse assunto, e acredito sim que eu participo de alguns movimentos sociais em defesa dos direitos das pessoas com deficiência, não só enquanto membro da Comissão Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Eu tenho participado aí, assessorado outras entidades, inclusive em âmbito nacional, na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Estamos atuando já no STF na questão da condição de amicus curiae, relacionado ao decreto da Presidência da República que cria salas especiais para as pessoas com deficiência, uma atitude extremamente segregacionista, enfim, é outro debate, é outra discussão. E tenho acompanhado atentamente essa ADI no STF, inclusive conversando com movimentos nacionais sobre essa situação, né? Provavelmente, nos próximos dias, se for da vontade das entidades de caráter nacional, que no Supremo tem que ter pertinência temática, claro, tem que a entidade que vai entrar na condição de amicus curiae tem que ter a pertinência temática e também tem que ter abrangência em caráter nacional. Tem lá os requisitos, né? Provavelmente a gente vai participar também de mais essa ação direta de inconstitucionalidade 7088, que já vem exatamente pedindo para ser declarado inconstitucional, né, o parágrafo 4º, 7º e 8º do artigo 10 da lei, da lei dos planos de saúde. Né? Então, veja que o Supremo pode, sim, né, numa ação independente dessa decisão que teve no STJ, que ali também pode ser oposto um recurso extraordinário, mas o Supremo já tem um processo tramitando para afastar. Se afastar esses dispositivos legais da Lei 9656 de 1998, aí provavelmente também essa decisão do STJ ela fica questionada juridicamente, né? Porque o Supremo é quem trata do controle da constitucionalidade dos atos normativos a nível de país. Então, vamos torcer que essa luta, falando aqui de movimentos sociais, sei que tem muitas pessoas de movimentos aqui que nos acompanham,
que a gente, através das suas entidades locais, estaduais e nacionais, façam esse envolvimento de entrar na ação, na condição de amicus curiae lá no STF, para a gente tentar modificar a decisão e ver ser declarado a inconstitucionalidade do rol taxativo que está previsto no parágrafo 4º da lei, do artigo 10 da Lei 9656 de 1998. Nosso muito obrigado, mais uma vez, doutor Rafael, a Tamara, quem nos acompanhou aqui e quem agilizou esse formato da live, e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Nossa.